Esse programa contém dramatizações e acontecimentos reais. Alguns nomes foram mudados. 10 de novembro de 1980. Eu vou fugir de casa. Aqui, deixa eu ajudar você. Não esqueça este livro. Prontinho. Eu vou fugir de casa. Oi, vocês viram a dona? A viram hoje de manhã? Brincando aí fora. Não? Minha irmã, ela ficou um lixo, ficou arrasada. Achamos que ela estava brincando. A ficha começou a cair de verdade. Ai, meu Deus, ela sumiu. Ela sumiu. Entramos na internet e pesquisamos o caso da dona. Temos que trazer dona para casa. É uma coisa que nós temos que fazer. Não tinha a ver só com a nossa família, tinha a ver com a deles também. Esperamos e oramos por 22 anos para ele ser apanhado. Crimes de arquivo. Weaverville, Califórnia, 29 de agosto de 2007. Talking 27 years. There's something down there. Fui procurado por um informante confidencial que tinha recebido uma informação que o corpo de Donna Fowler estava em um poço atrás do parque em Weaverville. Nós pudemos levantar o nome do dono da propriedade e ele nos deu permissão para entrar lá e dar busca no terreno. Donna Fowler era uma garotinha de Weaverville com 7 anos de idade, em 1980. Ela era um amor de garotinha, de quem todo mundo gostava, e um dia ela desapareceu. Oi, por gentileza, senhor, o que houve? Tem a ver com Dona, minha prima? Tem. Eu estava morando ao lado do pasto que eles estavam escavando e eu falei com os detetives quando chegaram e perguntei se eles estavam procurando a Dona e eles disseram que sim. Minha filha Shannon, ela me chamou e eu fui até lá. Nós sentamos na frente da casa e esperamos. Me trouxe muita dor no coração. Foi um vendaval de emoções. A vida depois do que aconteceu com Dona. Um pedaço de mim queria encontrá-la e outro queria a esperança de que ela ainda estivesse viva. 10 de novembro de 1980. No dia em que Donna Fowler desapareceu, ela teve um problema, estava com piolhos, eu não sei. Ela não pôde ir à aula. Querida, não pode ir à aula hoje. Por quê? Você tá com piolhos, é uma pena, amor. Na manhã em que Dona desapareceu, ela estava aborrecida porque não pôde ir à escola. O fato é que ela adorava ir à escola. Bom, então se eu não posso ir à escola, eu vou fugir de casa. Deixa eu ajudar você. Meu pai, que sempre brincou com ela, fez uma trouxinha para ela com algumas guloseimas. Não esqueça este livro, não esqueça o seu ursinho. Dona era, eu diria, uma princesinha. Dona não parava de dizer aquilo. Ela sempre dizia, vou fugir de casa. E é claro, 2 horas mais tarde, ela voltava correndo. Eu estou com fome, quero comer alguma coisa. Desta vez foi diferente. Desta vez, Donna Fowler não voltou para casa. Donna saiu de casa com uma mochila nas costas. E foi a última vez que meu avô e a mãe dela a viram. Ela não fez o ensino médio. Ela nunca se formou, ela não se casou, ela não teve filhos, ela não viu o irmão mais novo nascer. Foi muito difícil para minha família. Para piorar a dor, a família de Dana passou 27 anos sem saber o que aconteceu com ela. Eu lembro de ter uma imensa sensação de ansiedade imaginando quando vamos saber, quando vai acabar. Será que havia esperança? Nós vamos descobrir o que aconteceu com ela? No entanto, o caso de Dana é um mistério insolúvel. E a família dela continua a imaginar como uma criança pode sumir de repente. Tarde da noite de 10 de novembro de 1980, eu recebi um telefonema em casa do escritório do xerife. E a mensagem era que Donna Fowler não tinha voltado para casa. Você a viu hoje de manhã? Sei lá, brincando aí fora? Não? Tá bom, se a vir, ligue pra mim, por favor. A mãe de Donna deu alguns telefonemas à procura da filha, perguntando se alguém a tinha visto. O fato de que ninguém sabia onde ela estava já era extremamente assustador.
Meu avô e a mãe de Donna acharam que ela tinha ido à casa de uma amiguinha. Amor, nós temos que chamar a polícia agora. Eram umas 7 horas da noite quando ela ligou para o departamento do xerife e informou que a menina sumiu. Antes de começar nossa busca, tínhamos poucas pistas em que nos apoiar. Então tivemos que interrogar a mãe e outros membros da família para descobrir o que aconteceu. Nós colocamos guardas para patrulhar a área. Se ela estivesse lá, se estivesse na mata, vai saber. Ela pode ter perdido a hora. Ela é amiguinha da minha filha, então nós vamos encontrá-la onde ela estiver. Lá nos informaram que roupas ela estava usando da última vez que a viram. E essa era a única informação que nós tínhamos. Não havia pegadas ou marcas de pneus, não havia nada. Não tínhamos pistas a seguir, tipo provas periciais, que indicassem onde ela poderia estar ou o que acontecera com ela. E começamos a bater nas portas. E Weaverville, sendo a cidade pequena que é, a notícia se espalhou bem rápido. Viu essa garotinha recentemente? Por causa da escuridão, não podíamos fazer muita coisa naquela noite, mas olhamos embaixo de casas, demos busca no riacho de cima a baixo, demos a volta na casa, olhamos no matagal, mas não achamos nem sinal dela naquela noite. Quando minha irmã me disse que minha sobrinha tinha sumido, foi uma coisa, eu comecei a chorar na hora. Cheryl corre para a casa onde o pai e a irmã Darcy moram. Quando cheguei à casa do meu pai, foi um impacto. A ficha caiu. Estava acontecendo mesmo. Foi uma loucura. A filha de Cheryl, Shannon, tem apenas 10 anos. Minha mãe tinha me explicado que a Donna tinha sumido. Sua prima. Ela desapareceu. E eu me lembro de ter tanto medo. Fiquei muito aterrorizada. O que aconteceu com ela? Quando entrei na casa para ver minha tia, a mãe de Donna, eu lembro de olhar para ela e ela estava chorando. Ela estava tão assustada. E eu lembro de querer fazer alguma coisa para ajudar a encontrar a filha dela, mas eu não podia. Eu me senti muito indefesa e muito confusa. Minha irmã ficou um lixo. Ficou arrasada. Meu pai também ficou arrasado. Ele se sentiu responsável. Sentiu culpa. Porque foi ele que fez a trouxinha quando ela disse, vou fugir de casa. Achamos que ela estava brincando. A ficha começou a cair. Ai, meu Deus. Ela sumiu. Ela sumiu. 27 anos mais tarde, a possibilidade de encontrar Dana enterrada em um poço dá à família e aos investigadores esperanças de um desfecho muito necessário. A escavação do local do poço levou de 4 a 5 horas. Não encontramos quaisquer vestígios humanos. A única coisa que encontramos foram alguns ossos que desconfiamos ser de animais. Foi frustrante. Eu tinha esperanças de solucionar um caso tão antigo. Talvez chegássemos ao fundo do caso. Ir até lá e não encontrar nada foi decepcionante. Eu tive a sensação de que nunca seria resolvido, de que nunca a encontrariam, que ninguém saberia nada a respeito dela. Não passa um dia em que eu não pense em Donna. Não há palavras que descrevam a saudade que eu sinto dela. Donna era uma filha para mim. Sempre achei que ela era mais minha do que da minha irmã, pois acho que ela ficava mais comigo que com minha irmã. Ela sempre vinha aqui para casa e saía para brincar no quintal. Acho que havia uns 4 anos de diferença entre nós e eu achava que Donna era minha irmãzinha. Ela gostava de correr. Tinha umas bochechas rosadas, tinha uma voz muito bonitinha. E o jeito que ela dizia, por favor, ela conseguia tudo o que queria. Ela era uma garotinha incrível. Desde o início, os detetives procuram novas pistas, sem jamais desistir do caso. Eu entendo, senhor. Não entende, Nós não estamos acusando ninguém nesse momento. Estamos apenas fazendo perguntas. Vocês deveriam começar lá fora. Ela não está aqui. E até hoje, quase 3 décadas depois, eles têm motivos para crer que Dana não chegou a se afastar muito. Weaverville é uma comunidade pequena do norte da Califórnia, cercada de florestas, e com muitos lugares onde uma fugitiva de 7 anos poderia se perder ou se machucar.
A área onde Donna se perdeu é quase toda residencial e urbana, mas é cercada por um parque florestal. Com muitas árvores e mata espessa, terreno acidentado. E existe a possibilidade de ataques de animais. Ursos, leões da montanha, sabe, eles andam nessa área. Tínhamos muitas ideias girando nas nossas cabeças sobre o que Donna faria, para onde ela iria. Encontrar Donna era muito importante, encontrá-la viva e em segurança. Verifique se ela andou por lá recentemente ou não. Nós pudemos empregar as tropas voluntárias do departamento local dos bombeiros. Empregamos a equipe de busca e salvamento do xerife. E pudemos usar o helicóptero da polícia rodoviária para sobrevoar a área a baixa altitude e velocidade durante muitas horas. Trouxemos também uma equipe de cães rastreadores por avião. Eles seguiram um rastro fraco de onde ela morava e na direção do riacho. O que nos levou a crer que ela podia ter caído no riacho. O riacho estava cheio com água de chuva de uma tempestade. E corria rápido bastante, podendo levar uma criança pequena embora. A busca por Donna reuniu em Weaverville muita gente de padrão de vida diferente. De operários de siderúrgica até um médico que ficou muito tempo conosco, caso ela fosse encontrada e tivesse algum ferimento com um risco de vida. Ele queria estar lá. O povo da cidade queria ajudar. Todos diziam, se fosse um filho meu, eu gostaria de ver tantas ofertas de ajuda assim. Outubro de 1980. A última vez que eu vi a Donna, ela foi à minha casa depois da escola. Oi, Donna. Seus pais sabem que está aqui? Eu acho que não. Vem, amor, eu te levo para casa. Lá fora, as crianças brincaram ao ar livre, rolavam nas folhas. Elas se divertiram muito. Foi uma tristeza pensar que aquela foi a última vez que eu vi a menina. – 29 de agosto de 2007. Através dos anos, eu e meus parceiros sentávamos para pensar, imaginar o que poderia ter acontecido. Ela poderia ter caído de um barranco por acidente, se enroscado nos arbustos ou em uma cerca de arame farpado. Ela poderia ter caído e quebrado um osso. Não perdemos muita coisa por vasculhar nessa cidade, pode acreditar. Durante a busca por Donna, a polícia só recebeu um relato confiável de avistamento. Uma das senhoras do museu viu Donna passeando na área do museu, na escadaria, lá pelas 2:30 da tarde. Museu. Ir ao museu era um programa diário para ela, e era lá que nós costumávamos encontrá-la. Mas não dessa vez. As horas foram passando e pensei que alguma coisa horrível podia ter acontecido com ela. Fiz uma promessa que eu a encontraria. Procurei por Donna no parque, onde sempre brincávamos. Eu lembro de olhar atrás dos prédios e eu só conseguia pensar que alguém tinha agarrado ela e feito alguma coisa com ela. Depois disso, os avistamentos se tornaram mais estranhos. Eles recebiam dicas que chegavam à loucura. Alguém disse que a viu guiando uma motocicleta. Um açougueiro de Reading disse que a viu numa loja da Safeway e que ela falou com ele. Alguém ligou e disse que a viu num carro marrom parado na frente do antigo mercado de Trinity. Passou uma semana. Passou mais tempo. E nem sinal de Donna. Desaparecimento de jovem ainda é um mistério. Com o passar dos dias, nós tivemos que restringir as buscas por Donna. Era de cortar o coração. Nós poderíamos continuar por muitos dias, mas era inútil. Minha mãe falava com alguém da minha família no telefone e eu me lembro de trechos da conversa. Eles a levaram, alguém a roubou. Ela era uma criança amorosa, ia com qualquer pessoa. Não pensava duas vezes. E foi isso que eu pensei. No íntimo, eu acho que foi isso que aconteceu, que alguém a sequestrou. Deixou um rastro de preocupação na vizinhança e na comunidade. Temos uma pessoa má aqui na cidade em algum lugar fazendo uma garotinha de refém? A cidade estava meio indócil. Eu sei que prestei mais atenção nas atividades dos meus filhos. Não se viam mais tantas crianças na rua porque não sabíamos o que estava acontecendo. Um homem preocupado aborda a polícia com uma desconcertante história sobre um vizinho, Wayne Smith.
Um cavalheiro disse que viu o Sr. Smith, que tinha seus 30 anos, e Donna, que tinha 7, no giral de um celeiro, fazendo uma coisa que ele achou que não deveriam fazer, mas ele não sabia dizer o que era. Nós só queremos saber. Você não tem provas contra mim? Calma, eu só quero... Quer? O que eu só quero lhe fazer algumas perguntas. Você veio na minha casa. Ele nos explicou que estava tentando consertar a antena e Donna subiu lá para ajudar. Você não tem nenhuma prova. A primeira impressão dele foi que estávamos acusando ele de alguma coisa, porque ele é um ex-presidiário, porque ele conhece os Fowler. Ele tinha todos os motivos do mundo para achar que nós não devíamos investigá-lo. Isso é uma loucura. Eu não fiz nada. Eu não tenho nada para dizer para vocês. Por favor. Eu sou inocente. Enquanto isso, os investigadores continuam a conversar com os Fowler para ver se eles se lembram de alguma coisa. Qualquer coisa. Alguma ideia? Algum lugar para onde ela iria? Gente que ela fosse procurar? Quando uma criança desaparece ou é dada como desaparecida, uma das coisas mais importantes a fazer é falar com as pessoas que a viram por último. Quando fomos à residência dos Fowler para interrogar os membros da família, Wayne Harvey Smith estava lá. Wayne Smith era nosso amigo. Eu trabalhava com a mulher dele no hospital. Meu pai o deixava usar o carro para ir ao mercado, ao depósito de lixo, e ele era amigo do meu pai e frequentava a casa. Quando a viu pela última vez? Quando eu vi, como assim? Ele era conhecido das forças de segurança e era ex-detento. Ele entrou e saiu algumas vezes da cadeia. Smith foi fichado por agressão. Novamente, quando os investigadores lhe fazem perguntas, ele se recusa a colaborar. As palavras dele foram: vocês estão redondamente enganados. Eu preciso interrogar todo mundo sobre o que viram. Ele está me acusando de rapto. Vamos conversar lá fora. Não é bem assim. O comportamento dele disparou muitos alarmes. A família não queria que nós falássemos com ele. A família achava que estávamos mirando nele como suspeito e estávamos implicando com ele. Mas essa ideia nunca nos ocorreu. Olha, você vem à minha casa e começa a acusar meus amigos. Eu entendo, senhor. Não entende, Nós não estamos acusando ninguém agora, só estamos fazendo perguntas. Isso é um absurdo, ele é nosso amigo. Faz parte da profissão de detetive, perguntar. Ele é nosso Fomos convidados a nos retirar da casa. Não podíamos falar com o homem porque ele estava na casa e a família o protegia. Minha irmã não tinha razão para desconfiar de Wayne Smith, sabe? Porque ele também tinha 2 filhinhos, um menino e uma menina. Era ótimo pai e sempre foi muito gentil com Donna, com todas as crianças. Ele adorava crianças. Acho que é só porque ele tem ficha criminal, ele é fichado e vocês logo desconfiam dele. Não, senhor. Não ligamos para a ficha dele no momento. No momento só estamos pensando na sua filha. Por causa da postura de Wayne Harvey, o modo de agir, ele se tornou uma pessoa interessante muito cedo na investigação do desaparecimento de Donna. Com o tempo, Smith concorda em fazer um teste de polígrafo. E o examinador do polígrafo começou a interrogá-lo. E descobriu que ele estava sob influência de álcool e mais alguma droga ilícita. Portanto, não estava apto para fazer um exame de polígrafo. Quando isso acontece, um alarme dispara na hora. Os detetives não tinham nada contra Wayne Smith, além de pura desconfiança. Ele tem que estar sóbrio. Não podíamos chamá-lo de suspeito e com certeza não podíamos prendê-lo, porque não tínhamos evidências para tanto. Os investigadores não têm evidências de que algum crime tenha sequer ocorrido. Tudo o que eles sabem é que Donna Fowler ainda está sumida. Por 27 anos, o desaparecimento de Donna Fowler permaneceu insolúvel, mas jamais foi esquecido. Para lembrar a importância de resolver o caso Fowler, eu mantive uma cópia da pasta do caso Donna Fowler na gaveta da direita da minha mesa. Os investigadores não podem descartar a ação criminosa, mas não têm provas. E as teorias são frágeis para se determinar um possível suspeito. Wayne Smith tinha histórico criminal e, em muitos casos de homicídio, as pessoas, em geral, são mortas por algum conhecido. Eu só vou fazer perguntas. Ele é amigo da minha família. Vocês não têm o direito de vir à minha casa. Deixem o Wayne em paz. A família de Donna se recusa a acreditar que Wayne esteja envolvido ou que ela possa estar morta. Nós temos que começar por aqui. Vocês deveriam começar lá fora. Ela não está aqui. Ainda tínhamos esperança que teríamos alguma chance e a encontraríamos viva.
Nas semanas seguintes, o detetive Chuck Sanborn mantém a mente aberta e o olho em cima de Wayne Smith. Bom, ele não se deslocou muito pela cidade sem que alguém soubesse onde ele estava, o que estava fazendo e com quem ele estava. Nós garantimos. Não tínhamos nenhum indício em que nos basear para fazer uma acusação contra o Sr. Smith. Em 1981, quando Wayne Smith se muda da cidade, os investigadores não têm poder para impedir. Incapazes de provar até que um crime fora cometido, parece que o desaparecimento de Dana jamais será solucionado. Na minha permanência no departamento do xerife, esse foi o maior caso em que eu trabalhei. Nada se comparava a ele por causa das emoções e porque uma menina estava perdida por aí. Nós não tínhamos ideia do que aconteceu com ela e nós a conhecíamos e a amávamos. Com o passar dos anos, soubemos que não a encontraríamos. Sempre que tocávamos no assunto, parecia que tinha acabado de acontecer. Era de cortar o coração. E para meu pai e minha irmã Darcy, a esperança era ela ser devolvida para nós algum belo dia. Nunca perderam a esperança de ela ainda estar viva em algum lugar por aí. Para meu avô, não passava um dia em que ele não pensasse nela. Acho que ele pensava nela o tempo todo. E eu sei que ele sempre pensava no sorriso e na alegria dela. Ou quando ela chorava, ou quando estava zangada. Ele entrou em parafuso depois do que aconteceu. Ele parou de cuidar de si mesmo. Acho que meu avô morreu achando que a culpa era dele. Em 1983, 3 anos depois de Dana Fowler sumir, o caso esfria. Naquele mesmo ano, a 1000 quilômetros de distância, no distrito de Holland Heights, em Los Angeles, Stacy Belcher, de 18 anos, desaparece. Stacy adorava crianças. Ela treinava um time de futebol de garotinhas e era ótima com os irmãos e irmãs. Os caçulinhas. Ela sempre quis ter filhos. Mas se ela não pudesse ser mãe, seria uma estrela do rock. Ela era desse jeito. Los Angeles, Califórnia, 3 de dezembro de 83. Stacy Belcher morava em um motel que estava localizado em uma esquina da autoestrada 60 com a Avenida Nogales. Ela morava lá temporariamente com o namorado. Eles ficaram com fome e ela resolveu que se encarregaria de sair do hotel sozinha, pegar o carro e ir até uma lanchonete próxima para comprar comida. Vendo que ela não volta, o namorado percebe que alguma coisa está errada e liga para o pai dela. Foi comprar alguma coisa para comer e já faz mais de 2 horas. Ela não voltou. O pai dela ligou para mim no sábado de manhã cedo e me perguntou se eu tinha visto Stacy ou tido notícias dela. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que ela devia se apresentar para trabalhar no posto de gasolina dele e não apareceu. Foi um susto para mim porque eu tinha visto Stacy poucos dias antes. Sua irmã está desaparecida. Eu quero que você tome muito cuidado quando você sair. A princípio foi confuso, mas eu entendi o que estava acontecendo. Ela tinha sumido e o namorado não conseguia encontrá-la. Foi difícil para um irmão mais novo, de 11 anos de idade. Eu senti falta dela. Estou ficando preocupado porque eu fui a última pessoa a falar com ela e ninguém, a essa altura, sabe o que está acontecendo. Está tudo no ar, mas nada poderia dar errado, porque ela é sua irmã e a gente não pensa nessas coisas. Com o passar das horas, a situação começa a se agravar. Na tarde de sábado, liguei para uns amigos que estavam no departamento do xerife e expliquei que não conseguíamos achar a Stacy. Então, eles deram uns telefonemas para todos os hospitais da área e para todas as delegacias. E então, me disseram que não conseguiram encontrá-la. Eu senti que alguma coisa estava errada. Ela não iria embora daquele jeito, sem avisar ninguém. E eles ficavam perguntando, há mais algum lugar para onde ela iria?
Ela estava zangada, ela estava aborrecida, e eu disse que não, que todo mundo disse que estava tudo bem. E eu disse que alguma coisa estava errada. E eles disseram que continuariam a procurar. O pai, o irmão e o namorado de Stacy vasculham o bairro. Eles procuraram por ela há cerca de 3 dias. O carro dela acabou sendo encontrado pelo namorado. O namorado dela ligou e disse: nós achamos o carro dela. E tem um pé, dá pra ver um pé no banco de trás. Rowland Heights é um bairro com várias etnias, situado no canto sudeste de Los Angeles. Ali, Stacy Belcher, de 18 anos, se despede do namorado e vai comprar o jantar e não volta mais. O namorado dela ligou e disse: achamos o carro dela. E tem um pé. Dá pra ver um pé no banco de trás. Eu disse a ele para não tocar no carro. Afaste-se do carro e chame a polícia. Já vou para aí. Stacy foi encontrada no banco de trás do carro. Ela estava em decúbito dorsal, ou seja, de rosto para cima. Só os pés estavam visíveis e ela estava coberta por 2 cobertores. Quando os primeiros investigadores retiraram o cobertor, havia uma quantidade significativa de sangue e perceberam óbvios ferimentos de bala. Os investigadores encontram 7 ferimentos de bala no rosto e no peito. Também há indícios de estupro. Os primeiros investigadores que examinaram o caso perceberam certa quantidade de lama no carro e nas roupas dela. Eles entenderam naquele momento que ela foi morta em outro lugar e colocada no carro de volta. Senhora, eu não tenho pode que vir ir. até aqui. É o Senhora, carro não da minha pode. filha. É o carro da sua filha? É o carro da minha filha. Quando Mary chega à cena do crime, o legista já retirou o corpo e o carro de Stacy está prestes a ser rebocado. Olha, eu tenho o retrato A senhora dela. tem um retrato da sua filha? Eu não sei como estava, o que sentia, porque, primeiro, ninguém disse que era ela. Ainda havia um fio de esperança, sabe? Porque eu não sabia se era ela ou não. Era o carro dela. Mas não queria dizer que era ela. O detetive se afastou e falou com alguém. Mostrou o retrato a eles e então voltou e me disse que era Stacy. Eu perdi a cabeça. É igual a andar sozinho no meio da neblina. A gente não sabe que dia é hoje, que horas são. Mas a gente faz o que é preciso porque outras pessoas dependem da gente. É preciso tocar a vida. Mesmo que não queira, só queira se enfiar num buraco. Eu desconfiava de quem poderia ter matado Stacy. O namorado de Stacy foi o último que a viu. Foi o namorado de Stacy que a encontrou. Foi muito estranho, mesmo, tudo o que aconteceu. O namorado concordou em se submeter a um exame de polígrafo e passou. Outros aspectos das atividades dele o exoneraram de qualquer suspeita. Nesse ponto, o caso encalhou. Foi feito um esforço muito grande, mas não identificamos outros suspeitos. Com o desaparecimento de Donna Fowler, de 7 anos, 3 anos antes, Stacy Belcher entra para a lista de casos insolúveis do estado da Califórnia. Foi muito frustrante crescer sem saber quem matou Stacy. Foi difícil, porque nós sempre quisemos ter respostas. Queríamos o culpado longe das ruas para não magoar outra família. Foi difícil. 2 anos mais tarde, uma segunda jovem, Iana Swan, é assassinada cruelmente na mesma comunidade de Rowland Heights. Em agosto de 1985, ocorreu um homicídio no distrito de Los Angeles, numa confeitaria. 3 de agosto de 85. Tá fazendo o que aqui? Os investigadores descobriram nas entrevistas que fizeram com membros da família, amigos dela e pessoas que trabalhavam na confeitaria que alguém entrou e a esfaqueou até a morte. Havia uma trilha de sangue na cena, indicando que a pessoa que cometeu o crime tinha se cortado na hora do crime.
A vítima, nesse caso, foi esfaqueada cerca de 7 vezes de frente e pelas costas. Os investigadores do caso puderam determinar que havia um indivíduo que a vigiava, que a visitava, que tinha levado flores, que a convidara para sair e ela estava recusando os galanteios dele. Os colegas de trabalho da vítima dizem aos investigadores que acham que o nome do insistente é Wayne. Supondo que um crime hediondo não seja a primeira contravenção e torcendo para o perseguidor morar por perto, os investigadores comparam caixas postais alugadas no posto de correio local por homens chamados Wayne com registros de prisão. Um nome aparece nas duas listas: Wayne Harvey Smith, o único suspeito no caso de Donna Fowler que detetives a 1000 quilômetros de distância encontraram em Waverville. Uns 5 anos depois do desaparecimento de Donna, eu recebi um telefonema numa tarde de domingo de um delegado do distrito de Los Angeles perguntando a respeito de Wayne Harvey Smith. Se eu o conhecia, eu disse que sim, eu conheço. E ele disse que naquele momento estava investigando Wayne no caso do homicídio de uma jovem mulher em Los Angeles. Eu disse, esse homem é suspeito no desaparecimento de uma menina de 7 anos em Weaverville há 5 anos. É um bom motivo para os detetives de Los Angeles levarem Smith a interrogatório. Eles perceberam que ele tinha um ferimento em uma das mãos com um curativo. Ele basicamente negou qualquer envolvimento no homicídio e negou conhecer a vítima. Com base em declarações contraditórias que Wayne Smith fez aos investigadores naquela ocasião e ao fato de ele estar com um ferimento recente e que o tipo sanguíneo dele era o mesmo do sangue encontrado na cena, ele foi preso pelo crime. Levante-se. 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 Vire e fique de frente para lá. Coloque as mãos atrás das costas. O Sr. Smith acabou sendo julgado e condenado sob acusação de homicídio pelo Tribunal Superior de Pomona e em seguida sentenciado por um juiz à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. De volta a Waverville, a condenação por homicídio sedimenta a convicção dos detetives em implicar Smith no desaparecimento e possível morte de Donna Fowler. Quando um suspeito é preso por crime semelhante, nós podemos confirmar algumas das desconfianças que tivemos do tal indivíduo na época. A polícia poderia ter detido Smith mais cedo se alguém tivesse dado ouvidos à prima de 9 anos de Donna, Shannon Pitts. Eu me lembro de ter dito a alguém que quando era criança eu mentia muito. E ninguém acreditava em mim porque eu inventava um monte de histórias. Qual é o seu bicho de pelúcia favorito? Eu não tenho nenhum. Você não tem um bicho de pelúcia? Wayne Smith era muito atrevido. Ele tocava em mim, tirava fotos de mim, me fazia tocar nele. Ele me levava para o porão da casa e me molestava. Teve um dia em que eu levei a dona comigo lá para o porão, na esperança de que ele ia parar. Sabe do que eu gosto? Ele não parou. Gatos pretos. Eu sabia que estava errado, mas eu pensei que como ele era adulto, não podia ser tão ruim assim. Me deu uma sensação esquisita e me fez sentir muita vergonha. Eu era tão nova. Eu acho que bloqueei muita coisa. Eu era muito garota. Eu sempre pensei comigo que o Wayne Smith tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Donna. Agora, acreditando que Donna está morta, em nome da justiça e do desfecho, a polícia se concentra em localizar o corpo. De todos os casos em que trabalhei quando estava no departamento do xerife, o desaparecimento de Donna Fowler era prioridade antes de eu me aposentar. Com Wayne Smith atrás das grades pelo resto da vida, no distrito de Los Angeles, encontrar indícios que o liguem ao desaparecimento de Donna parece impossível.
Mais de 2 décadas se passam sem qualquer novidade no caso ou no homicídio de Stacy Belcher. Então, a Califórnia começa a revisar casos antigos aparentemente insolúveis. E, de repente, o caso aberto de Stacy Belcher é solucionado. Graças a avanços tecnológicos, foi possível examinar as provas que foram recolhidas do corpo na ocasião do homicídio em 1983. O resultado foi que pudemos obter um perfil de DNA que foi, em seguida, inserido no banco de dados estadual e um suspeito foi encontrado. O suspeito é Wayne Harvey Smith. Wayne Harvey Smith estava morando nas proximidades da residência da vítima, Stacy Belcher, e do namorado na época do homicídio. É provável que Stacy Belcher tenha saído do motel e ido a uma lanchonete local. Entra no carro. Entra no carro agora! Ela foi em seguida sequestrada e ameaçada com uma arma. Com base na minha investigação, Wayne Harvey Smith foi acusado de homicídio de Stacy Belcher. Num prazo de 5 anos depois de mudar para Los Angeles, Wayne Smith matou brutalmente Stacy Belcher e Iana Swan. No homicídio da confeitaria, o sangue de Smith o denunciou. Décadas mais tarde, DNA daquele sangue foi inserido no banco de dados estadual da Califórnia. O caso de Stacy ficou sem solução até o detetive Davis me dizer que eles encontraram o homem que matara a minha filha. Eu fiquei estupefata. Foi um espanto que, 22 anos depois, nós tivemos um desfecho. Tribunal de Justiça de Pomona. Os promotores pedem a pena de morte para Wayne Smith pelo homicídio selvagem de Stacy Belcher, mais de 1/4 de século depois da morte dela. Para salvar a própria vida, Smith está pronto a confessar o maior segredo de todos. Fevereiro de 2005. 22 anos depois de ser condenado por homicídio, Wayne Harvey Smith é acusado de outro. E se for condenado, ele enfrentará a pena de morte na Califórnia. Ele tirou uma coisa de nós, sabe? Ela era uma pessoa preciosa e ele a tirou de nós. Nós queríamos que ele recebesse a sentença merecida. Se era pena de morte, então que assim fosse. Então, a família de Stacy Belcher descobre que Smith é suspeito do desaparecimento sem solução da menina Donna Fowler. Entramos na internet e descobrimos que os restos da Donna nunca foram encontrados. Eu imaginava o que a mãe da Donna estava passando, porque eu sabia o que a dúvida me fez passar. Eu dizia para minha família que nós tínhamos que trazer Donna para casa. Eu perguntei ao promotor se ele poderia desistir da pena de morte caso ele revelasse onde estavam os restos de Donna. Não tinha a ver só com a nossa família, tinha a ver com a deles também. Nós queríamos que houvesse justiça para aquela família. O distrito de Los Angeles fecha um acordo com Wayne Smith e entra em contato com o xerife de Waverville a respeito do caso de Donna Fowler. Parte do acordo previa que Wayne Smith nos desse informações sobre o que aconteceu naquele dia com Donna Fowler. Ao aceitar o acordo, Smith seria devolvido à prisão para cumprir perpétua sem condicional em vez de enfrentar a pena de morte. Nós fomos à residência da mãe de Donna Fowler para ver se a família estava disposta a aceitar alguma coisa. Perpétua sem possibilidade de condicional em vez de enfrentar a pena de morte. A situação foi explicada à mãe de Donna porque ela teria que dar permissão para que não se processasse o Wayne no distrito de Trinity. E ela deu. Ele ia pagar pelo crime, de um jeito ou de outro. Ele já está pagando. O que a deixou satisfeita foi um final muito triste para um caso triste. Minha irmã Darcy teve pesadelos por 15 anos. Pesadelos todas as noites. Então, melhorou. E quando essa história toda ressurgiu sobre onde os restos dela poderiam estar, ela começou a ter pesadelos outra vez. 2 de dezembro de 2008. Conte o que aconteceu.
Wayne Smith aceita o acordo. Detetives do distrito de Trinity interrogam Smith em Los Angeles a respeito de Donna Fowler. Ela desceu até o porão. Wayne Smith nos disse que Donna Fowler tinha ido até a casa dele naquele dia. Eu não tô legal hoje. Eu quero que você vá pra casa. E ele disse que já estava aborrecido por causa do modo como a vida dele Você precisa ir pra casa. estava andando e dos problemas que ele tinha. Não, eu não vou pra Por casa. favor, vai pra casa. Dona, vai pra casa. Ele pediu para a dona ir embora várias vezes e ela recusou. Chegou ao ponto em que ele se zangou e a agarrou. Dona, vai pra casa. Pare! Você está me machucando! Ai, meu Deus. O que foi que eu fiz? Ah, meu Deus. Desconfiamos que havia possibilidade de alguma agressão sexual. Ele negou ter feito qualquer coisa com ela. Aí, Jake. Valeu mesmo por emprestar o carro. Ele enfiou o corpo em sacos de lixo e depois pegou o carro do avô da dona emprestado e levou a menina para a lixeira. Ele jogou o corpo na lixeira. A lixeira do distrito na época era só um valão aberto no chão que era cremado a cada 2 dias. Foi todo coberto por um enorme aterro sanitário. Mas ela está lá. Sem saber o ponto exato onde teríamos que cavar e sabendo que o local está coberto por mais de 12 metros de terra, torna virtualmente impossível ir até lá e localizar os restos da menina. A família de Donna e a comunidade de Waverville jamais poderão dar um enterro decente a ela. O caso de Donna Fowler foi encerrado 29 anos depois do desaparecimento. Só estou feliz porque descobrimos o que aconteceu com ela. Faz com que o círculo se complete. O que aconteceu com ela é tão triste. O modo como ela morreu e o modo como ele a matou. E depois a enterrou na lixeira. Foi muito difícil para minha família. Eu não entendo como alguém pode pegar uma criança inocente e assassiná-la, enfiá-la num saco de lixo e jogá-la na lixeira municipal. Não passa um dia em que eu não pense nela. É de cortar o coração uma criança, especialmente uma criança pequena, ser assassinada brutalmente desse jeito. É impensável. Ela perdeu tudo. Não cresceu, não se tornou mulher. Ele roubou a vida dela. Stacy nunca teve a chance de crescer de verdade. Ela só tinha 18 anos. Ela não chegou a viver a vida. Nunca se casou na igreja. Nunca teve filhos. Então, muitas coisas foram roubadas. Ele está pagando o que deve. É só o que nos interessa. Nós o pegamos. E foi por causa dela. O castigo é terrível e ele está pagando. Nunca mais verá a luz do dia e tomara que apodreça no inferno.